Olá! Tenho que aqui orientar essa luz. Estamos aqui um pouco escuro, deixa eu baixar aqui umas coisinhas. Olá a todos. Aline, beijinho. Peraí, vamos falar hoje sobre o método Apolo, ok? Isso. Cristina, preciso saber se recebeste o que eu te mandei. Um beijinho. Ui, peraí que me saiu mal, peraí. Que saiu mal escrito. Isso, eu vou ter que mudar mais perto de casa. É incrível, mas é verdade. Então é assim. Hoje, olá. Nanocas, um beijinho. Ai, que bom, Cristina. Cristina, mandei para aqui ela umas coisinhas que a gente tinha aqui para mandar e não tinha chegado, eu estava um pouco pendente. Fico feliz que tenhas recebido. Então é assim, hoje vamos falar um pouquinho do método Apolo. Por quê? Porque eu tenho tido muitos pacientes esses últimos dias e... peraí, vamos tentar aqui novamente. Vamos aqui... Oi? Dê-me aqui um segundinho porque eu quero escrever isso aqui direito. E eu acho que... Ok, agora sim. Agora ficou, acho que ficou. Ana, um beijinho, Ana. Ok, e é assim, eu queria falar hoje com vocês sobre o método Apolo. Por quê? Porque esses últimos dias na consulta tenho tido muitos pacientes que têm perguntado muito, falado muito do método Apolo, e o método Apolo tem sido realmente muito interessante. De fato, hoje mesmo eu tive 2 consultas com pacientes que fizeram Apolo e estão ótimas. Eu não sei se até essa menina, de repente ela está a trabalhar agora, não consegue ver, e tem sido assim muito, muito interessante, muito gratificante, e é uma alternativa muito boa para quando a pessoa não quer fazer a cirurgia como tal, mas tem um excesso de peso e tem dificuldade em reorientar esse peso, em perder esse peso. Então, o método Apolo está servindo aqui muito bem para esse tipo de situação. De fato, tem muitos pacientes que têm certo receio de subir de peso e têm optado por fazer o Apolo. O que é importante com o Apolo, que é importante comentar? Que nós temos que depois modificar um pouco o nosso padrão alimentar. E não só a modificação do padrão alimentar, mas nós temos que nos condicionar, e o que o Apolo ajuda é comer uma pequena quantidade. O que eu acho que é o mais complexo? Que as pessoas têm um hábito de comer porções grandes e quando se vem com o estômago encurtado, como o método Apolo faz, que ele reduz o estômago todo, tem certa dificuldade, como que o corpo vai diminuindo e tudo, mas acham que o pouco é já muito pouco. E na realidade não faz falta comer muito mais. Então o Apolo acaba sendo, quando é feito, ou quando as pessoas vai passando o tempo, ele é uma forma de contenção bastante interessante. E por isso é muito bom de se pensar sobre ele, não causa maiores problemas a nível metabólico, não causa problemas a níveis metabólicos importantes, como por exemplo, bem seja o balão ou bem seja a própria cirurgia. Entre balão e Apolo tem muita diferença. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. Então, aqui é importante que a gente tenha essa delicadeza no que é o método Apolo. Então, vamos aqui só fazer, porque eu sei que tem gente aí que já conhece o método, mas para quem está escutando de primeira vez ou que vai escutar depois a mensagem, ou vai escutar o nosso live, muita gente escuta em outro momento, porque vai ficar gravado. O método Apolo é feito por endoscopia, ou seja, mede-se o endoscópio como se fosse fazer uma análise normal do estômago, uma videoendoscopia normal. Se coloca o endoscópio e por dentro se faz pontos dentro do estômago
aonde começa na parte lá mais distal, ou seja, mais perto do intestino, da saída do estômago, começa a se fechar o estômago e vai se levando e até que se termina cá em cima. Então é como se fosse, não é um trançado como um cadarço de um sapato, mas é um fio que se põe e se vai passando e se termina. Depois se passa um novo fio, se faz uma ancoragem, ou seja, se põe um pontinho, vamos dizer, inicial, e faz um outro fio e assim por diante. Até que nós temos? Vários fios que não são sequenciais e que nós vamos diminuindo efetivamente o tamanho do estômago. Se alguém de vocês que estiver por aí quiser fazer alguma pergunta, diga, ok? Podem escrever aqui que é bastante interessante até para tirar dúvidas se alguém tem qualquer detalhe ou quiser saber de qualquer detalhe específico. Então, esses pontos que ficam dentro do estômago, eles encurtam, é como se fosse uma manga no nosso estômago e nós vamos fazer um drapeado nela, então eu vou encurtar, ela vai ter, vamos dizer, eu tenho aqui uma capacidade do estômago que simplesmente quando eu vou fazer esse drapeado, ele vai ficar encolhido, é como se eu realmente passasse um fio e fosse pegando partes do estômago e diminuindo e passasse um fio, então ele ficou muito mais encurtado do que era. Se era um estômago globoso, grande, ele vai ficar diminuído e fica bastante diminuído, como se fosse o sleeve, como se fosse a cirurgia da manga cortada, só que não é cortado, ele tá como que fosse drapeado, dobrado, mas os pontos são feitos internamente. Então, eu não tenho cicatrização nenhuma a nível de pele, não tenho nada externo, o que é uma grande vantagem. Recuperação é muito rápida. Por quê? Porque ao ser só os pontos internos, eu sim tenho de fazer um descanso nesse estômago, porque eu não posso ter um grande movimento, porque eu quero que cicatrize esses pontos em cada um desses locais, mas eu tenho aqui uma grande, vamos dizer, uma grande capacidade de recuperação e bastante rápida. Por quê? Porque no dia a seguir ao procedimento, a pessoa sente com o estômago amarrado. E às vezes o paciente mesmo diz, a gente vai e fala com o paciente diz, doutor, eu sinto assim como se o estômago tivesse amarrado. E efetivamente ele está amarrado. Essa é justamente a palavra. Então, o que acontece? A gente consegue que esse estômago fique bastante diminuído em tamanho, onde a capacidade, então, vai ter uma restrição no que eu consigo comer. Essa capacidade que vai ficar reduzida, eu consigo, vamos dizer assim, lidar melhor com a comida e com as quantidades e fazer esse processo por um tempo maior e eu consigo efetivamente ter uma perda de peso interessante. Existe um limite para fazer o Apollo, um limite de peso? Sim, vamos dizer que existe. Há médicos que dizem que não, que dá para a gente fazer Apollo em qualquer peso, não. Quando o índice de massa é muito alto, o IMC, que é o cálculo entre o peso e a altura do paciente, a altura sempre metro quadrado, é muito alto, aí sim temos que ver os antecedentes dessa pessoa e muitas vezes é mais interessante que essa pessoa faça, por exemplo, uma cirurgia, depende do tipo de obesidade que tem, depende, o tipo digo porque a obesidade ela pode ser ginoide ou pode ser androide, ou seja, que eu tenha um peso maior, um volume corporal muito maior na parte superior do corpo ou na parte inferior com as ancas e as pernas. Então, são tipos diferentes em que afeta o metabolismo da pessoa de forma diferente. E então tem que ser considerado alguns outros pontos e não simplesmente só o peso, ok? Por isso que a gente diz que muitas vezes a gente usa o Apollo quando o peso não é tão alto. Eu tenho muitas pessoas que até têm um peso, que seria, vamos dizer, não muito alto, com um índice de massa, já há aqui mesmo um sobrepeso ou uma obesidade dentro da classificação com o índice de massa,
E as pessoas têm feito o Apollo porque conseguem baixar de peso de forma boa e manter-se nesse peso. Então, é válido e muito válido para essas pessoas que não têm um peso muito alto. Ah, mas tem uma limite de peso superior? É como digo, dependendo do índice de massa, aí aconselhamos muitas vezes até a parte cirúrgica, porque às vezes vale a pena fazer a parte cirúrgica, dependendo dos antecedentes da pessoa. Por outro lado, por exemplo, eu tenho pacientes que já fizeram Apollo há um bom tempo e continuam com um peso bastante baixo, bastante adequado, ou seja, chegaram ao seu peso e conseguem mantê-lo. Então, essa contenção que existe com os fios do Apollo se mantém por um período interessante e a pessoa muda os hábitos, muda a forma de se alimentar, muda as quantidades, muda o tipo de alimentação e o estilo de vida dela. E realmente, quando a gente consegue mudar essas coisas, a gente tem aqui um benefício bastante importante. A nível de absorção, nós temos a absorção de tudo, ou seja, os nutrientes não vão ficar mal absorvidos como na cirurgia. Não, a absorção, o que eles ficam é que tem uma restrição. Então, eu preciso ter uma dieta variada. Por exemplo, hoje mesmo estamos mandando umas dietas aqui variadas para um paciente que já tem 3 meses de feito o Apollo. Inicialmente, só para quem ter uma ideia, nós fazemos no Apollo uma dieta líquida praticamente durante 30 dias. É um mês de dieta líquida, mas é uma líquida que nós vamos evoluindo semana a semana. Mantém-se líquida como padrão, mas nós vamos evoluindo até transitar ao final do primeiro mês para uma dieta efetivamente normal, ok? A parte mais chata é a primeira semana, que o paciente muitas vezes não está acostumado a consumir uma quantidade pequena de alimentos e quer mastigar. A pessoa tem vontade de mastigar. Isso acontece na cirurgia também. Mas no Apollo, por não ser cirúrgico e por o estômago não estar mais do que inchado logo depois do procedimento, é mais normal que a pessoa se queixe que tem vontade de mastigar. Não podemos alterar essa situação. Tem que fazer dieta líquida para que essas pequenas âncoras que são colocadas internamente no estômago fiquem presas. O estômago é um órgão que ele move muito e ele tem uma musculatura muito forte. Então, o que a gente quer? Que esse músculo não mexa de tal forma a retirar esses pontos. Por isso, fica bem ancorado, mas a pessoa tem que respeitar uma dieta líquida, que é importante. E depois a gente vai evoluindo, tanto no volume, da quantidade de alimentos que ele vai bebendo inicialmente, porque a dieta é líquida, e depois na consistência mesmo, indo de líquido, a gente chama cremoso, e assim é líquido igual, mas a consistência muda e o volume muda, até que vai passando para o que se chama mesmo o pastosinho, e até que a gente consiga então alterar a dieta para uma alimentação normal, já com o pãozinho, o ovinho, as comidas normais, as frutas, os vegetais, as carnes, aí com alimentação normal. O que não se pode fazer? Para já, não se pode consumir nada que não seja líquido durante o primeiro mês, ok? E dentro desses nós cuidamos os açúcares, cuidamos efetivamente as gorduras, porque o estômago fica debilitado no sentido de que é possível que tenha irritações a nível da mucosa se eu entro com café, que apesar de ser líquido, a gente retira o café. Álcool é a mesma coisa da cirurgia, não se faz. E nós estamos aqui diminuindo a produção de ácidos do estômago para que ele tenha uma resposta melhor quando se faz o Apollo, que também acontece na cirurgia. Então, se usam alguns medicamentos, que o médico vai prescrever logo depois do procedimento, para diminuir a produção de ácidos dentro do próprio estômago e acelerar o processo cicatricial, ok? Então, aqui é importante ter esse detalhe, esse cuidado. É muito importante beber água durante esse processo.
durante toda a fase, tanto na cirurgia quanto no Apollo, mas aqui pensando em Apollo, é muito importante fazer uma boa hidratação. A hidratação aqui é realmente bem importante de que seja orientada direitinho. E eu acho que aí é muito fácil de levar, é muito fácil de comatar essa vontade, às vezes, de comer, porque às vezes a vontade de comer nada mais é do que sede. E quando a gente está bem hidratado, pronto, terá fome nas horas que deve comer e comerá. Mesmo com o volume pequeno, depois a gente vai alterando. Uma coisa que a gente sempre põe para o paciente é a gelatina. A gelatina sólida, ou seja, se prepara a gelatina. No caso aqui, tratamos de fazer essas gelatinas que não tenham açúcar, ou fazer a gelatina com sumo de fruta e folhas de gelatina natural, que também dá, e fica perfeitamente, fica maravilhoso. Mas a gelatina, ao ser sólida, eu sempre tenho um movimento maior na boca, eu posso mastigar, mas quando eu engulo a gelatina, ela derrete com a minha temperatura corporal e é líquida. Então, realmente a gente pode fazer a gelatina e é um auxiliar bastante interessante nesse processo inicial, quando eu preciso fazer, logo depois de fazer o procedimento. Outra coisa importante de comentar, nós vamos ter uma conversa com o Dr. Manuel, que nos acompanha no Apollo, na semana depois do feriado. Eu vou vos avisar efetivamente, para a gente fazer aqui uma conversa com ele, para tirar as dúvidas com ele, efetivamente, de determinados detalhes, e gostaria muito que o conhecessem, porque é muito agradável falar com o médico e poder levar algumas inquietudes que se tem. Com relação a dores pós-procedimento, porque a gente chama isso de procedimento, porque ao não ter cortes não é cirúrgico, é um procedimento, tal qual a endoscopia. Se faz com anestesia, sim, se faz com anestesia, então a pessoa não tem aqui maiores incomodidades, e sim, pode ter dor quando passa anestesia, que isso acontece, normalmente está no recobro e tem apoio dos médicos que estão no recobro, da enfermagem, e algum paciente comenta que ao pôr o tubo sentiu a garganta irritada. Basicamente, assim, são essas as queixas. Nós temos pacientes e pacientes, então é muito engraçado, porque eu me lembro perfeitamente de uma paciente que foi feito o Apollo, foram feitas várias pacientes no mesmo dia, e uma das pacientes, eu cheguei a vê-la no dia seguinte, porque tinha que ir à clínica, e fui vê-la, e ela estava sentada na cama, com os braços cruzados, assim, com a bolsa em cima da cama ali, quase não estava em cima do braço, mas estava com a bolsa do lado, e eu lhe disse, então, o que é que estás a fazer aqui? Doutor, eu quero ir embora. Olha, eu acho que não me fizeram nada, eu não sinto nada. E efetivamente estava perfeita, foi embora, e lindamente, sem nenhuma queixa, sem nada em absoluto. E no mesmo dia que foi feita, fui a visitar a outra paciente que estava em outro quarto, e a paciente estava toda assim, sentindo dor, incômodo, como uma moinha. Então, esses são os detalhes das diferenças que temos entre paciente e paciente, a susceptibilidade da sensação de dor é diferente, o paciente é mais sensível que o outro, mas em geral, no dia a seguir, a gente fala com os pacientes, em geral eles não tomam a medicação para dor porque não precisam tomar, porque não sentem dor. Então, é o que é interessante nesse caso, e a pessoa, aquela sensação do amarrado, ao final de 2, 3 dias desaparece. O cérebro assume aquilo como uma nova realidade. E então, desaparece completamente essa sensação. O paciente fala muito que quando toma um grande gole de água, cai pesado e dói. Então, efetivamente, a orientação é ir tomando água a sorvos ou golinhos pequenos, justamente para aquele processo logo inicial, logo posterior ao procedimento, que não tenha problema. Nós temos pacientes que foram feitos cirurgia bariátrica há anos atrás, tiveram algum reganho de peso e fizeram Apollo, ou seja, do estômago que ficou da cirurgia se fecha. Então a gente chama
que é um Apolo, mas é de revisão. Ou seja, se mete o endoscópio para revisar o estômago e depois se fecha um pouco mais e ajuda esse paciente a voltar a perder o peso de reganho que teve. O peso de reganho nunca é o peso exato que tem para trás, ou seja, e quando acontece isso, existem aqui problemas graves e tem que ser visto. Não é isso que estamos a falar. Mas esses pacientes que alguma vez acontece são feitos, e muitas vezes é feito o Apolo e funciona lindamente. Okay? Então, normalmente não se utilizam tantos fios como se fosse um estômago sem nunca ter cirurgia, porque o estômago ficou menor depois de uma cirurgia bariátrica. Mas também se utiliza fazer nessa situação. Okay? Não é uma coisa que não acontece. Usa-se realmente fazer. Eu tô vendo que aqui estamos muito escuro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui acender uma luzinha a mais, porque dá-me aqui um segundinho. Nós estamos já no escuro e assim ficamos mais contentes com melhor luz. Peraí. Muito melhor, muito melhor. Pronto, então, basicamente, se vamos a pensar aqui no Apolo, o Apolo não tem modificação na absorção e sim na restrição. Então, se fôssemos buscar aqui uma semelhança entre o que seria o Apolo e a cirurgia, nós diríamos que o Apolo é parecido ao sleeve, ok? E essa seria aqui a grande vantagem, sem ter a parte complexa da cirurgia como tal, de cortar o estômago, todos esses detalhes, e que se pode fazer efetivamente por via endoscópica, onde a pessoa não tem nenhum tipo de cicatriz, ok? E por isso é uma vantagem aqui, penso eu, que bastante importante, bastante aqui relevante nessa situação. E há depois pacientes que precisam ou querem fazer o Apolo, porque pronto, tem um peso a mais, mas não é suficiente nem para fazer uma cirurgia e nem, pronto, é justificável, não é, para uma cirurgia, mas que precisam perder peso, ou que necessitam perder peso por algum motivo específico, ou porque não se sentem bem e é uma ajuda bastante importante. Há alguns pacientes que perguntam entre Apolo e balão intragástrico. São situações diferentes. O balão, querendo ou não, ele ocupa o espaço no estômago, então vou ficar com uma bola no estômago, um balão, e ele vai me ocupar o espaço, e então eu vou ter restrição porque eu não consigo comer. O detalhe é que o balão causa um pouco mais de plenitude gástrica e então essas sensações do estômago são mais permanentes. Tipo, um pouco de enjoo, um pouco de náusea, eu sempre tenho um corpo estranho dentro do meu estômago a trabalhar. E que, pronto, o balão a gente acaba passando algum tempo, muitas vezes as pessoas retiram porque a sensação é desagradável de forma mais perene. Há pacientes que se adaptam bem? Sim, há pacientes que se adaptam bem. E aí vai um pouco de paciente para paciente, mas vou ser honesta, não posso dizer diferente. Se eu fosse fazer para mim, fazer o Apolo, mas sem pensar duas vezes. O balão, eu não, para mim é mais difícil porque eu já tive gastrite, sei o que é ter dor de estômago e essa sensação para mim não é a mais agradável. E estou sendo completamente honesta. Tem pacientes que se adaptam lindamente com o balão e passam, emagrecem o que tem que emagrecer e depois ficam bem de peso. Mas aqui também é importante de que todo o acompanhamento seja feito, ou seja, temos que trocar as dietas de tempo em tempo, temos que alterar o nosso padrão alimentar, temos que iniciar uma atividade física, é extremamente importante fazermos uma atividade física para manter um gasto calórico, para manter uma tonicidade muscular e para manter que o metabolismo fique bem. Então, esses são os pontos aqui fulcrais que quando a gente faz o Apolo, nós temos uma resposta
maravilhosa quando a gente acaba respondendo, porque então o organismo responde bem. A restrição alimentar que tem pelo Apolo, porque o estômago ficou pequenino, me ajuda a comer pouco. Então ele é realmente um coadjuvante aqui bem importante. E se você faz, se você cumpre, vai ter respostas, e respostas muito boas. Então vale a pena aqui pensar sobre isso. Nós temos pacientes que tinham um índice de massa bastante alto, e o paciente não queria de forma alguma a cirurgia. E está lindamente com o Apolo. Temos pacientes que perderam 40 quilos simplesmente só mesmo com o método, só mesmo fazendo o método Apolo, mas efetivamente com aqui uma dose importante de boa vontade, fazendo as coisas direitinho, mudando o hábito, orientando um pouco toda essa questão alimentar, e tá fabuloso, e as pessoas vão aqui bastante bem. Então esse é uma situação aqui bem interessante, que a gente gostaria que as pessoas fizessem e comentassem e efetivamente percebessem que há uma capacidade muito grande de se fazer e fazer bem. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, porque eu gostaria... Aqui está a Undina querida, um beijinho. Aqui eu deixei, olha, fiquei falando, esqueci aqui de dar oi para as minhas meninas. E aqui eu tenho uma querida, Leide, um beijinho grande para ti. E então, aqui para mim é importante que comentem, se quiserem comentar alguma coisa, ou tiver alguma pergunta e tal. Eu deixei de dar aqui meus olás para os meus meninos que estão por aqui. Aqui tem uma aluna da faculdade querida, tem uma outra pessoa muito querida que sempre está acompanhando a gente, que isso aqui é importantíssimo. Então, aqui, para mim, é importante que se deem conta, no caso do Apolo, gostaria que participassem da conversa que nós vamos ter, vou avisar, será em 2 semanas, ou seja, não no fim de semana, na semana do feriado. Na semana do feriado não vamos ter live, ok? Por quê? Porque é feriado, as pessoas também precisam desconectar, e acho que é importante. Na semana de cima é que vamos conversar com o Dr. Manuel, que vai estar aqui conosco para conversarmos assim mais diretamente com ele, que ele fale um pouquinho para vocês do Apolo em si, do procedimento, porque é muito agradável, e assim tem a oportunidade de tirar mesmo dúvidas diretas, que às vezes as pessoas têm certo receio e não conseguem falar. Então fica o convite já aqui, e vamos colocar isso um pouquinho mais para frente, ok? Mais coisas importantes. Mantemos também uma suplementação de vitaminas e minerais, porque a pessoa come pouco. Não é que tem que ser o resto da vida, não, mas num período inicial temos de fazê-lo, porque não conseguimos, com a alimentação normal, chegar aqui a um valor adequado da alimentação. E por isso aqui faz toda a diferença de ter efetivamente uma suplementação vitamínica com os minerais que a gente acha adequado, e claro, varia de paciente para paciente. Os exames também são feitos com periodicidade, para a gente poder ir acompanhando como é que vai, mas em geral temos aqui retornos muito interessantes. Nós temos uma paciente que já tem 3 anos, provavelmente, que foi feito o Apolo. Hoje mantinha ao redor dos 90 quilos, hoje se mantém sobre os 60, 62 quilos, e está fabulosa. Temos pacientes que ficaram grávidas, estando com o Apolo, e durante a gestação toda se mantiveram bem, mantendo o Apolo. O que tinha uma restrição, ou seja, não conseguiam comer uma quantidade maior, e estão mantidas e estão bem. Então, em geral, a resposta é muito interessante, é muito boa, e ajuda muito quando eu preciso perder peso e não se utiliza nenhum tipo de medicamento. Então, o metabolismo da pessoa acaba reduzindo, ou seja, o peso vai diminuindo, o metabolismo se mantém adequado e sem a utilização de medicamentos que sejam para alterar o apetite ou esse tipo de situação, porque uma vez que acabamos deixando esses medicamentos,
temos aqui um efeito que muitas vezes não é o mais agradável e efetivamente nós conseguimos aqui um bom resultado com o Apolo. Então, vou deixar vocês por aqui. Eu queria dar uma introdução para que a gente falasse um pouquinho do tema e depois com o Dr. Manuel podemos aqui já concretar pontos específicos, porque acho que ele, enquanto médico que faz o procedimento, vai aqui muito mais aos interesses específicos e alguns detalhes específicos que é extremamente importante que o doutor comente e esteja aqui até para as vossas perguntas. Então, quem ficar a assistir a posterior esse live, lembrem-se que na semana depois do feriado, ou seja, na semana de cima, que vai ser no início da semana, acho que começa com dia 10, vamos ter aí, o nosso live vai ser avisado igualmente, mas é interessante para quem quiser perguntar e coisas mais detalhadas e específicas, estar à vontade e assistir, estar aqui conosco, que vamos falar sobre isso, tá bem? Então, eu acho que eu vou deixando-vos por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma coisa importante, para que, essa aqui eu não dei, vamos lá, ok. Olha, aqui tem o meu amigo Vitor, que sempre nos acompanha. E aqui não há maior preparação, digamos assim, também pro Apolo. Boa noite, Vitor. Vitor está sempre aqui nos acompanhando. É um prazer tê-lo aqui. E então, basicamente é isso que eu queria vos comentar em relação específica ao Apolo, ok? Vamos ir conversando sobre outros temas aqui à medida que vai passando. Na semana que vem, então, não fazemos live e vou vos deixar para que quem queira ir fazer a vossa vida e quem quiser depois assistir, fique aí. Quem quiser deixar perguntas ou qualquer coisa, pode deixar por escrito, inclusive, que depois até podemos resolver algumas perguntas direto com o Dr. Manuel na semana de cima. E assim a gente elucida detalhes, dúvidas, curiosidades, muitas vezes que as pessoas têm em relação ao método. E pronto, e aí vamos conversando sobre o tema. Então, vou vos deixar por aqui. Agradeço a participação, agradeço que estejam por aí. E dúvidas e detalhes é só deixar aí por escrito que a gente vai respondendo na medida que vai vendo e que vão chegando esses detalhes. Então, meu beijinho para todos, meu carinho enorme para todos vocês. Uma vez mais, obrigada e nos vemos na semana de cima. Ok? Provavelmente mesmo horário, se não, se qualquer coisa a gente avisa aqui, por se acaso o doutor tem alguma dificuldade ou modificação a fazer, ok? Então, meu beijinho enorme para todos vocês e vou encerrar. Até logo.